Valendo para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Está aqui comigo, ele que é advogado, empresário e presidente da APAE. Aliás, serão os 3 temas que nós estaremos abordando. Trata-se do amigo André Luiz Parreira. André, prazer muito grande recebê-lo aqui conosco dentro do nosso canal do YouTube. Tarciso, prazer é todo meu estar participando aqui com vocês dessa entrevista, desse bate-papo bacana. E a todos os seus os assistentes do seu canal do YouTube. Muito legal. Bom, comecemos falando da família Parreira. Seu pai, José Luiz Parreira, sua mamãe, a dona Neide, né? Casal bastante conhecido. Seu pai um exemplo, né, de quem saiu do nada e construiu um patrimônio, criou uma família. Eu gostaria que você dissesse, né, falasse um pouco mais da sua família, dos seus pais, como eles são importantes na sua vida, que eu sei que você amava de paixão o teu pai e ama a sua mamãe, que graças a Deus está viva. Isso mesmo, Tarcísio. Meu pai, ele foi nascido em Ipuã, né? Uma cidade vizinha, todo mundo conhece. Minha mãe nascida em Guará. E os dois vieram para Orlândia muito cedo, junto com a família, se conheceram aqui, né? E formaram a nossa família, né? Meu pai, como todo mundo sabe, foi um lutador. Começou do nada, quebrou 3 vezes, como ele dizia, né? E graças a Deus conseguiu aí criar um patrimônio hoje que a gente administra todos os filhos. Com certeza com a minha mãe junto, sem minha mãe ele não teria conseguido nada também. Minha mãe foi uma lutadora, guerreira junto com ele, né? E o principal legado que ele deixou, que eu admiro muito, foi a união da nossa família. Ele junto com a minha mãe ensinou todos os filhos a trabalharem desde cedo, todas as condutas desde cedo, né? E todo mundo formou, como se diz, virou gente por causa da educação que eles nos deu. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que vocês têm uma família em que os irmãos se dão muito bem, né? O que seria normal, mas nem sempre acontece numa família. Eu vejo aqui, vocês são em 5 irmãos, Júnior, Cristiane, a Fernanda, a Natália e você, né? São 5. E a gente vê que nos eventos vocês estão sempre juntos. O que um defende numa entidade, o outro vai ajudando. Isso é fruto também do que o pai e a mãe passou, os dois, né? Passaram para vocês através da sua trajetória, André? Exatamente. Essa união foi uma união que eles nos fez adquirir, né? Com a luta diária deles de vida, né? Então, desde pequeno a gente já precisou de trabalhar junto com eles, está todo mundo unido, todo mundo junto, trabalhando junto com eles para poder ajudar no sustento da empresa, né? E aí essa união, graças a Deus, a gente consegue manter até hoje. Praticamente todo final de semana a gente reúne todos os irmãos. Minha mãe, se ela não reunir todo mundo, todos os irmãos no final de semana, fica doida, né? Então a gente está sempre reunido, sempre unido, graças a Deus. Tem os arranca-rabos de vez em quando, mas é coisa comum, né? Logo já resolve e continua tudo junto. Uma coisa que me chama a atenção, episódios na vida da família, o falecimento do Jorge, seu cunhado, sim, né? Naquele acidente aéreo que ficou conhecido em todo o Brasil. Recentemente o Júnior, que teve um problema de saúde, mas a gente vê sempre que vocês estão juntos. Isso eu acho muito bonito e eu gostaria de fazer esse elogio. Eu vi, por exemplo, na feijoada da APAE, né? Onde eu estive lá a seu convite fazendo a apresentação, eu vi que toda a família estava reunida, inclusive os agregados também, não só os filhos, né? A gente viu tanta gente ajudando ali. Eu acho que isso como exemplo, né? Fortalece sempre aquela mensagem de que uma família unida sabe sempre superar as adversidades que a vida nos oferece, né, André? Sim, exatamente. Isso aí nos dá força, né, para cada dia mais estar podendo fazer o bem para as pessoas, estar junto com as pessoas. A gente põe uma causa em pauta e eles abraçam a causa e tá junto, e é isso aí que é muito importante. A gente está sempre todo mundo decidindo junto. Minha mãe até hoje, ela que é a chefe da família, né? Última palavra é da dona Neide. Última palavra por dela. favor. Então ela participa de tudo, graças a Deus. Então a gente está sempre... Essa união nos fortalece muito, graças a Deus. No teu caso específico, como é que você analisa a sua infância? De dificuldade, eu sei, né? A Cristiane relatou numa entrevista que ela fez aqui, mas como é que foi? Você estudou em que escola? Me diga da sua trajetória de criança e adolescente
até quando você se graduou, né, como advogado, e hoje é advogado, Sim. e exerce a profissão, mas também é empresário. Enfim, como é que foi a sua infância e a sua adolescência antes de ir para a faculdade de Direito? Eu nasci ali no Jardim Boa Vista, né, na Rua 4, onde meu pai tinha a garagem ali na vila, né? Como a gente gosta de chamar a carinhosa vila, na época era Vila Tatu, né? Vila Tatu, Hoje... carinhosamente, é isso mesmo. Mas eu tenho um prazer enorme ter nascido lá, foi os melhores anos da minha vida, minha infância, né? Passei ali a juventude com muito amigo, tem amigos ali até hoje que a gente fez amizade desde pequeno, né? E eu estudei no Pedro Bordião, fazendo o primário, e do Pedro Bordião eu fui direto pro Alcídio, para a Escola Alcídio de Souza Prado. Na época ainda não era escola técnica, eu fiz o ensino fundamental lá, depois o colegial, na época chamava colegial, e aí quando eu fui para fazer o primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, né, que a gente falava dessa forma, que aí virou escola técnica, e lá eu aprendi muita coisa. Marcenaria, que eles já faziam na época. Você lembra quem era o diretor da época? O Adonai Rodrigues. Adonai Rodrigues. O saudoso Emílio Mishima. Grande professor Emílio. Fazia a parte de tornearia mecânica com o Anderson, professor Anderson, que hoje já está aposentado. Sim. E com o Ninão, que é até meu primo, depois veio a ser meu primo, casou com a Regina, minha prima, ele dava aula de marcenaria, então foi... eu estudei a vida toda no Alcídio, Souza Prado, né? E do Alcídio eu fui direto para Franca. Aí eu passei até uma história interessante, eu passei na Faculdade de Direito de Franca, lá na Municipal. Brejão, famoso Brejão. Municipal, Brejão, boa escola também. Só que era durante o dia, né? E passei na Unifran à noite. Aí meu pai falou, não, você vai estudar à noite, não vai ficar em Franca de dia não, você vai ficar aqui ajudando aqui na empresa, trabalhando. Você fica enganando de dia, depois de noite no boteco tomando cachaça, então não era pra cá. Aí você teve que viajar. Viajava todo dia, viajei durante 5 anos. Agora uma curiosidade, enquanto jovem, adolescente, você já trabalhava, ajudava o teu pai em alguma coisa? Como é que era a tua relação estudante e ao mesmo tempo com o teu pai começando a vida como empresário? Eu comecei a trabalhar com meu pai desde muito, muito novo, né? Meu pai colocava a gente já para ficar lá na oficina, ajudando os mecânicos, ajudando os funileiros, né? Aí depois eu fiquei muito tempo, quando meu pai tinha o circular aqui, quando ele fez depois colocou o primeiro circular aqui na cidade, eu, o Júnior, a Cristiane, tudo era cobradores, né? Então, desde 8, 9 anos, a gente já era cobrador de circular. Eu lembro que ele fazia uma folha e colocava o troco que a gente tinha que voltar. Por exemplo, a pessoa deu 10, acho que era cruzado, né? 10 cruzados, você vai voltar 9. Voltava e então, devolvia. Já tinha uma folha já escrita por ele, pela minha mãe, né? Ensinando a gente como voltar o troco. Então a gente trabalhava todos os dias no circular. De manhã eu estudava e à tarde eu era cobrador de circular. E minhas irmãs eram o inverso. De manhã elas cobravam e eu estudava à tarde. Então sempre a gente trabalhou desde pequeno, né? E aí veio cada vez mais participando da empresa, trabalhando cada vez mais. Depois, um período que quando a gente parou com o circular, eu trabalhei no supermercado do Chamum, lá na avenida aí, quando ele tinha o mercado, e também na padaria do João Moura, quando ele tinha padaria ali na Rua 4. Legal, como atendente, no balcão mesmo? Não, eu ajudava lá dentro da padaria. Ah, da própria padaria. Vocês veem aí, ele citou, fazendo um passeio pela cidade, ele falou transporte coletivo, que era o circular. Né? O primeiro que teve o circular foi a família do Dadá, família Parreira, né? Áureos tempos, faz muito tempo. E é claro que depois de um certo tempo, circular não passou a ser um modelo interessante sob o ponto de vista empresarial. Passou a ser mais direcionado para empresas de grande porte. Foi aquela guinada que vocês deram em função também disso. Saíram do segmento do circular e depois, fortalecidos, foram para o transporte de uma forma geral. Quando é que aconteceu essa mudança que era circular e vocês começaram aí sim a adquirir os ônibus para transporte de uma forma geral? Eu acho que a gente começou a gente já tinha o circular e tinha o fretamento também. Quando a gente parou o transporte circular foi em 2000, 2002, não lembro agora certinho o ano, né? E aí a gente investiu muito na parte de fretamento, fretar os ônibus para as empresas, né?
E aí o crescimento nosso mesmo, assim, que a empresa cresceu mais foi a partir de 2007, quando a gente foi trabalhar lá em Três Lagoas. Inclusive eu... Três Lagoas no Mato Grosso do Sul. Perfeito. Eu praticamente morava em Três Lagoas lá, ficava 5, 10 dias lá, voltava para Orlândia, ficava aqui, então a gente ficava... Vocês ganharam uma concorrência de alguma empresa lá? A gente trabalhava lá na construção da fábrica de celulose lá da Votorantim. Perfeito. E aí depois a gente foi convidado pela Santa Elisa, quando eles compraram a Vale do Rosário, para a gente assumir várias outras usinas deles. E aí a partir daí a gente foi entrando cada vez mais no segmento de fretamento, né? E hoje a gente trabalha muito com o setor público também das prefeituras e o SESC, SEBRAE, diretoria de ensino da região toda, a parte do Secretaria de Esportes. Então a gente tem muito serviço fora de Orlândia. Quantos ônibus vocês têm hoje? Hoje a gente tem 120 ônibus trabalhando, né? 270 funcionários mais ou menos na região toda. E garagem em 4 cidades, né? Até porque precisa ter garagem por causa da distância, né? Você tem que ter um ponto de referência. E qual é a cidade mais longe que vocês prestam serviço hoje? Não, a gente presta mais aqui na região mesmo. Mais longe seria Ribeirão Preto, Miguelópolis. Miguelópolis seria mais longe. Ou seja, então, vocês estão mais perto de Orlândia porque cresceu muito a opção aqui na região. Região muito rica, muito forte, né? Sim, hoje nós temos, trabalhando lá em Miguelópolis, tem a garagem lá. Tem a garagem... Atende alguma usina lá? Na usina Colorado. Colorado está com vocês. Usina Colorado lá em Miguelópolis. Aqui em São Joaquim da Barra a gente atende a usina Altamogiana. E mais algumas coisas da prefeitura lá de São Joaquim, né? Morro Agudo a gente atende a prefeitura. Lá de Morro Agudo tem a garagem própria lá também. E aqui em Orlândia, que a gente atende várias empresas, Intel, Morlan, Guabi, de Salles Oliveira. E vocês têm um forte trabalho também com a prefeitura, no transporte dos estudantes. Isso, né? Prefeitura de Orlândia tem um volume muito grande. Morro Agudo, a prefeitura de Morro Agudo tem um volume Aliás, bom. Vocês são os maiores prestadores de serviço da prefeitura de Orlândia, até porque é um movimento muito grande. Sim, quantos alunos vocês atendem? Tarcísio, 700? Quanto que é? Dá mais. Dá mais que 700. Porque a gente transporta todos os universitários, né? Se eu não me engano, aproximadamente aí uns 22 ônibus, mais ou menos. Só aí eu acho que já dá 700 alunos. E o transporte municipal, que também é mais ou menos aí, são uns 15, 16 ônibus trabalhando, fazendo dentro da cidade aqui, do município, né? Então, esses dias nós estivemos fazendo umas contas, a gente transporta diariamente em torno de 5 mil pessoas. Que maravilha. Entre usinas. Existe uma história que o teu pai sempre me contava, que ele tinha uma pessoa da Aviação Cometa que lhe ajudou muito a família no começo. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? A história da Cometa até ficou uma lenda, ele me contava isso várias vezes. Ele, uma vez na estrada, ele encontrou um dos proprietários da Cometa, que estava passando por uma certa dificuldade, ele ajudou ali naquele momento e comentou com ele que o sonho dele era comprar um ônibus tal, para começar o transporte, porque meu pai na época tinha uma perua Kombi, né? Meu pai inicialmente começou a vender fruta nas portas no campo, nas escolas, na porta das casas, né? E depois ele começou o transporte com uma perua Kombi, né? Alguma coisa assim, aí ele vindo de São Paulo com um motor dentro da perua, pegou fogo na perua, andando no meio do caminho, e ele comentou que o sonho dele era comprar um ônibus. Aí esse proprietário falou, não, então vai na Cometa, procura o Hilário. Hilário. Hilário era o gerente de vendas lá na época lá. Falou, procura o Hilário e fala que você está querendo comprar um ônibus. E na época meu pai ficou muito feliz, né? Procurou o Hilário, aí que ele veio a saber que quem tinha ajudado era o proprietário da Aviação Cometa. Aí ele falou pro Hilário que queria comprar um ônibus e tal, não tinha dinheiro, aí falou assim, não, o Dr. Arthur, que era o proprietário da Cometa, ela falou para vender para você parcelado do jeito que você puder pagar. Eu lembro muito bem dessa história da Cometa, que eu via muito aquele modelo dinossauro, né? Isso. Aquilo era o top, né? Viajava para São Paulo, dinossauro da Cometa, era tudo de mais moderno, né? Exatamente. E aí depois de um certo tempo eu vi os dinossauros chegando aqui através do Dadá. Sim. Que fazia parte da frota, né? Fazia parte da frota. É que na verdade não fossem
ônibus muito velhos é que dentro do padrão e a necessidade da própria Cometa, e ela tem uma linha competitiva, né, que seria São Paulo, Ribeirão-São Paulo, São Paulo-Rio, isso exige rigorosamente que os ônibus sejam muito novos, mas não deixa de ser uma baita de uma ajuda, porque foi no momento que seu pai estava precisando começar isso, né? Sim, a Cometa é o seguinte, ela fabricava a própria carroceria, né? Ah, eles que Eles faziam. fabricavam. Então, porque a fabricação de um ônibus funciona assim: você compra o chassi da empresa que você escolher, a marca que você escolher, e depois manda para uma encarroçadora que você escolher. Né? Hoje no Brasil a mais forte é a Marco Polo, mas a Cometa, ela comprava o chassi, geralmente só Scania, ela gostava do Scania, e ela mesmo fabricava a carroceria dela. E o proprietário da Cometa, ele sempre foi muito voltado aos Estados Unidos. Então você pode olhar que o formato do dinossauro, que a gente chamava, né? Ele é o formato dos ônibus dos Estados Unidos. Então ele fez uma cópia daqueles ônibus antigos. Hoje a Marco Polo ou as outras empresas dominaram o mercado, evoluíram muito na fabricação, né? Nas carrocerias. Aí então hoje quase que as empresas não fabricam mais o próprio ônibus. Mas a Cometa, você pegava um ônibus zero e um ônibus com 20 anos de uso, era igualzinho. Só mudava o ano dele e a tecnologia da mecânica. Até porque o essencial, na minha visão, de conservação de um ônibus é a própria manutenção dele, né? Se você mantém tudo em ordem, ele tem, como a gente costuma brigar, ele tem vida longa, né? Vida longa, literalmente isso daí. E agora, André, esse segmento que vocês estão hoje, ainda prestando serviço para prefeituras, como vocês prestam, só não fazem no transporte urbano, que é o famoso transporte coletivo. Tanto é verdade que hoje não tem empresa que tenha viabilidade baseado só na passagem, né? Hoje a gente pega no caso de Orlândia, que é totalmente subsidiado, porque a prefeitura tinha que bancar tanto que o modelo era inviável. Então compensou mais a prefeitura bancar de forma gratuita. Mas nesse modelo novo, vocês têm condição de crescimento maior? A visão que você tem com respeito ao futuro, qual seria? Então, na questão de aumento de empresas, essas coisas assim, a gente pretende mais no fretamento mesmo. Mas hoje, com essa mudança do transporte coletivo ser subsidiado, compensa hoje voltar ao setor. Porque antes, quando você dependia do pagamento da passagem do próprio usuário, para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. Concordo. Você entendeu? E aí você não mantinha o ônibus. No entanto, que várias empresas que passou depois da gente não conseguiu manter porque justamente não era rentável. Né? E depois veio a questão dos mototáxis. Sempre é uma concorrência também. Aumentou muito o volume de moto, né? Que hoje, se a pessoa pôr na ponta do lápis o que ele gasta gastaria com o transporte coletivo, as passagens, ele praticamente paga uma parcela de uma moto, alguma coisa assim, entendeu? Então caiu muito o número de passageiros. Até porque, né, se a gente analisa também, vocês veem que nesse segmento que eles estão atuando, há sim uma perspectiva de muito crescimento. E como ele disse, passou a ser, com esse modelo que as prefeituras subsidiam, né, essa questão, ou seja, elas pagam pelo transporte coletivo, que isso volte. Porque hoje em dia se tem aqueles benefícios para idoso, né, para estudante, e ao mesmo tempo a concorrência paralela. Então só volta a ser interessante esse modelo. Sim. E vocês estão planejando também atuar nesse segmento, voltar a atuar nesse segmento com a característica de receber subsídios de prefeitura? Sim, aí daria para voltar. A gente mas ainda vocês não participaram de nenhuma licitação, mas está em estudos. Está em estudos, está em estudos. Tá. Agora, falando propriamente dito, eu vejo aqui que são 5 irmãos. Sim. E vocês têm várias atividades. Eu imagino que cada irmão tem uma responsabilidade em cada segmento do grupo. É assim que funciona? Na verdade, assim, a Cristiane fica mais lá na parte da empresa, escala, motoristas, na parte da diretoria lá da empresa de ônibus, né? Mas todo mundo trabalha junto. Então, tudo que vai fazer, a gente se comunica, a gente conversa, entendeu? Eu fico mais na parte de contratação, de contratos, licitações.
Para exercer também o direito, né? Afinal de contas, você é advogado que é até militante e tal. Só que chega num ponto que compensa, do seu ponto de vista financeiro, tomar conta dos seus negócios também, né? Parte de compra e venda, porque a gente tem a loja também lá em cima, né? Que é o desmonte. Hoje é um dos maiores desmontes do mundo, né? Maior do país. Ah, essa é a característica? O que seria ser o maior desmonte? Que tem o maior veículos que são retiradas as peças que depois são usadas. Isso, maior quantidade de veículos em reciclagem. Assim, para fazer, a gente utiliza as peças, vende para todos vários países, né? Exporta bastante peças usadas. Exporta peça? Me dê um exemplo. Para que lugar você exporta? É um modelo antigo que vocês adquirem, pega essa peça, para que mercado? É na América Latina? América do Sul? Latina, e já exportamos até para o país para o Irã. O pessoal veio aqui um período, faz muito tempo, acho que foi o Irã mesmo. É porque esse pessoal tem algum modelo de veículo lá que eles utilizam na manutenção desse veículo, é isso? É que as peças de ônibus muito servem para caminhão. A gente quase não trabalha com caminhão, então eles compram mais para caminhão e fizeram a dessalinização na verdade, não, o Irã não, para a Arábia. Eles usam muito motor para fazer a dessalinização de água. Então, eles retiram a água do mar, jogam através de motores, né? Para um tanque lá e faz a dessalinização dessa água para virar água potável. Então, isso é algo que me chama a atenção, né? A gente, quando passa ali do lado, não sabe que tem todo esse movimento num segmento que não é muito comum a atuação, né? Não, e até vocês se especializaram, portanto, nesse segmento, é isso? Sim, a gente é focado mais na compra de ônibus, às vezes caminhão, assim, muito pouco, mas a parte de ônibus, a gente compra muito ônibus em lote de empresas, né? Então, às vezes, empresas que transporte urbano de São Paulo, por exemplo, a empresa vai fazer uma renovação de frota grande, então a gente vai lá e compra uma grande quantidade e coloca ali para fazer o desmonte dele. E vai vendendo as peças, motor, câmbio. A hora que não tem mais peça para retirar, ele é destinado 100% à reciclagem. Então a gente aí destina para as indústrias de ferro, de fundição de alumínio, aí faz a reciclagem dele total. Então praticamente a gente está tirando aí da natureza vários veículos aí que poderiam estar atrapalhando aí, né? No caso. E agora nós vamos falar de um assunto que também envolve a família Parreira. A família Parreira tem 20 anos de vereança dedicada à Orlândia. Com o seu pai, 2 mandatos, né? 8 anos. Sim. Depois você, 2 mandatos, né? Também 8 anos. E a Cristiane, 1 mandato, 4 anos. Sim. O seu pai sempre gostou de política, né? Meu pai... E nessa sequência dos irmãos dos 5, você e a Cristiane que tem mais aptidão e tem mais gosto, por isso que gostam mais disso, é isso? Sim, meu pai, ele sempre teve, foi um sonho dele também era ser vereador. Teve uma que ele ficou de suplente, né? Disputou a primeira eleição, aí ele ficou de suplente. Aí na segunda, ele ficou de suplente também. Uhum. Só que, infelizmente, com o falecimento do... Oh, meu Deus. Zé Luiz Simões? Zé Luiz Simões. Com o falecimento do Zé Luiz Simões, ele entrou na vereança. Aí ele assumiu e na próxima eleição ele participou e ganhou, né? Aí ele foi eleito sem ficar na suplência. Depois, quando ele saiu, entrou a Cristiane, minha irmã, ela ficou 4 anos. E aí eu tava acabando de sair da faculdade e meus amigos, não, André, por que você não entra? Você gosta, tal, você tem bastante amizade com todo mundo. Aí eu conversei com a Cristiane e falei, Cristiane, agora sou eu. Posso entrar? O que você... vai, entra e tal. E aí foi até uma surpresa, Tarcísio, porque até eu fiquei surpreso que eu não sabia o tanto que eu era querido na época lá, porque eu tive 1.613 votos. Não, eu lembro, foi uma belíssima votação. Foi o segundo candidato mais votado. E na outra eleição eu consegui praticamente manter a quantidade de votos. Você sabe que participar de uma segunda eleição é mais difícil. A reeleição é sempre mais difícil que a primeira eleição. A reeleição é mais difícil, você já tem ali um desgaste, né, natural que é da vida pública. E aí eu tive na segunda eleição 1.580 votos. Então praticamente mantive a minha votação. Aí depois eu tinha a possibilidade de sair novamente, mas como eu estava muito ocupado com a empresa, ajudando meu pai, todo mundo, e estava praticamente, não estava conseguindo fazer as duas funções, aí eu decidi, naquele momento, abandonar a vida pública. E o seu nome sempre teve cogitado para outros cargos, a gente sabe disso também. Sim, sim. Mas você é um político que eu chamo de jeitoso, né? Você é um cara muito habilidoso e, portanto, essa sua atividade
ela não tromba com a sua atividade empresária. Isso eu acho muito importante. E a sua experiência 2 vezes mandato, amanhã depois pode ser que você retorne à vida política, né? Sim. É uma questão de se encarregar. Eu sei, pelo que eu percebo, que hoje o seu foco é em cima dos negócios que estão em fase de expansão e, portanto, talvez você tenha tomado essa decisão lá atrás, depois de 2 mandatos, dá um tempo, enquanto você toca a sua vida empresarial. Sim, é sim, isso? Exatamente. Mas você gosta de política? Gosto, tenho até pretensão futura de voltar na política, mas sim, eu sem dúvida. Não consigo no momento por causa das nossas atividades. Dona Renata, sua esposa, e você tem 2 filhas, né? Isso. A Júlia e a Alice. Exatamente. Onde é que você conheceu a Dona Renata? A Renata, a gente antigamente fazia muitas repúblicas de carnaval, né? Na próxima, a Rua 1 ali. E a gente tinha uma república, já estava no 3º ano dessa república, né? Eu nunca tinha visto Renata, não conhecia ela de lugar nenhum. E um primo dela, que é o Rafael, estava na república no dia que ele fazia parte da nossa república, né? E aí eu era um dos coordenadores da república lá, e ele chegou em mim e falou: minha irmã e minha prima queria participar desse carnaval com a gente aqui. Foi em 2001. Aí você atentamente. Aí eu falei: não, sem problema nenhum, né? Pode vir, né? E aí que a gente começou a se paquerar, tal, 2001, começamos a namorar. Ficamos 8 anos namorando, né? E em 2009 nós casamos. Quanto tempo de casado, portanto? Nós estamos em 2009 para 25, tá com 17 anos vai fazer. 17 anos. E as 2 meninas aqui? 16 anos. E as 2 meninas. A Júlia nasceu em 2010 e a Alice nasceu em 2013. Já foi rapidinho, falar, vamos já, que a gente já cria junto, é mais tranquilo, né? Aí nasceu as 2, mas são meus tesouros. E a gente percebe que a Renata é uma figura muito importante na sua vida, né, André? Sim, sim. Ela é muito participativa, eu gosto do jeito de estar sempre com você nos eventos, acompanhando, dando todo o suporte a você, isso é muito importante, né? Sim, é meu esteio, né? A gente consegue alguma coisa aí, é o que é, porque tem uma pessoa forte do lado aí da gente nos apoiando. Muito bem, a gente vai dedicar esse bloco agora de forma específica para a PAI. Eu trago números aqui que são impressionantes. A PAI, que tem um trabalho, né, específico sobre esse segmento, é uma entidade absolutamente respeitada aqui em Orlândia. Completou 50 anos agora no mês de junho. Ela foi fundada em 1975. Quem trouxe a ideia foi a dona Elza Junqueira Leite de Moraes, já falecida, esposa do também já falecido Sr. Otávio Junqueira Leite de Moraes. E a PAI está aqui, em 75. Eu fiz aqui um levantamento, porque convidado que fui pela diretoria da PAI, eu apresentei o evento, e eu vi também aqui que, na época, né, nós tínhamos o início da atividade, foi importante a parceria com o Rotary Club, através do próprio Dr. Orsi, que era então presidente do clube, né? E foi instalada na Rua 1, número 15, no centro. Eu lembro bem dessa primeira sede. O terreno onde existe a sede atual foi cedida pela prefeitura. Na época, quem era o prefeito era o querido amigo Edgar Venini. A sede atual ela foi inaugurada em 1982. Quem era presidente? A dona Heloísa Define. É um ciclo muito vitorioso da PAI. Hoje, o André é o primeiro homem que é presidente da PAI? É isso? Isso aí, exatamente, né? Porque é normal o seguinte, na câmera aqui do Sérgio, normalmente se fala, é a primeira mulher que é ministra, primeiro não sei o quê. Aqui está o primeiro homem que foi presidente da PAI em Orlândia. Isso também não deixa de ser um orgulho para você, né, André? Sim, exatamente, Tarcísio. Eu sempre fui apaixonado pela PAI. Meu pai sempre gostou muito das entidades, ele que nos trouxe essa paixão em ajudar as entidades, inclusive a PAI, né, de Orlândia principalmente, a PAI de Morro Agudo. E foi uma surpresa muito grande para a gente quando, no velório do meu pai, quando ele faleceu. Ele faleceu quando, seu pai? Em 18 de fevereiro de 2020. 2020. Estamos, portanto, há mais de 5 anos, né? Isso. E a gente, assim, meu pai ajudava tantas pessoas, Tarcísio, e fazia tanto pelas pessoas que nem nós sabíamos tanto que ele fazia pelas pessoas. De repente, todo mundo triste lá, né, no velório e tal. Chega umas 15 crianças da PAI de Orlândia, lá, tudo para... As crianças chorando e ali, sentindo aquele momento ali, né? E aí a gente falou, gente, mas o que é isso que está acontecendo, né?
E aí depois que a gente veio saber, o pessoal falou, não, seu pai era assíduo na PAI lá de Orlândia, ajudando a gente demais e tal. Aí daqui a pouco chega uma perua lá de Morro Agudo, com mais uns 10 alunos da PAI de Morro Agudo, aqui em Orlândia. Aí nós ficamos, falou assim, olha, não sabia o tanto que ele fazia, né, pela PAI. E eu que já tinha muito gosto pela PAI, tive mais gosto ainda. Sempre fui participativo, sempre estive junto lá na PAI lá, participava dos eventos, era convidado para ir ao almoço final de ano, ia lá almoçar com eles e tal. E só que eu nunca tinha pensado em ser presidente da PAI Aliás, nenhum homem tinha pensado, que homem tinha sido presidente da PAI. E a Edna Leite de Moraes estava vindo já fazendo um trabalho muito bom na PAI, ela já tinha sido reeleita e não podia mais. São 6 anos. Três podendo ser mais 3, é isso? Podendo ser mais 3. E aí ela me convidou. Ela te convidou? Ela me convidou. Me chamou para dar um pulo lá na PAI, perguntou se eu podia ir lá. Falei, posso, né? Eu fui lá, quando eu fui lá, falei, tem um presente aí da PAI e tal. Aí quando eu abri era o convite. As crianças, escrito a punho das crianças lá, me convidando a ser presidente da PAI se eu aceitava, né? Lá na hora foi uma... Aí o velho Dadá no seu ouvido falou, aceita. Aí foi uma emoção gigante que eu senti na hora. Sem dúvida. Falei, olha, é um cargo muito importante, eu vou falar com a minha família, falar com a minha esposa, e mais aquilo, eu falei assim, gente, eu tenho que assumir, eu tenho que aceitar de todo jeito, né? E aí falei com o pessoal da minha família, com a minha esposa, com todo mundo ficou super feliz, né? E aí eu assumi em 2023 a PAI de Orlândia. Um trabalho muito bem feito, que já vinha sendo feito pela Edna, né? E aí nós demos continuidade. Aprendi muito com a Edna, aprendi muito com a Deise, que é a diretora lá. E a gente veio dando continuidade cada vez mais, melhorando, aumentando atendimento, aumentando renda, aumentando quantidade de usuários, aumentamos funcionários. Quando eu assumi a PAI, eu estava com 35 funcionários, hoje nós estamos com 89 funcionários lá na PAI. Estamos com atendimento de 119 crianças, adultos e terceira idade, né, na PAI. Começamos o atendimento na ala da saúde, que é a ala da saúde, o Tarcísio lá da PAI de Orlândia, ela não é só voltada para os alunos da PAI, para os usuários da PAI. Ela também atende pessoas da própria cidade, da comunidade. Às vezes a pessoa passa pelo CRAS, pelo CAPS, precisa de um atendimento, ao invés deles ir para a rede pública, lá para o SUS, eles vão na PAI. Hoje a PAI está com fila de espera no atendimento da ala da saúde. Porque está um atendimento muito bem feito, né? Um atendimento que a população aderiu muito, e aí a gente não está dando conta da demanda que está surgindo lá na PAI, lá de quantidade de gente na saúde. E agora a gente está iniciando, a convite da prefeitura, o programa Melhor em Casa, né? Que é a gestão, o dinheiro da prefeitura, convênio da prefeitura. A prefeitura, desde quando eu assumi, a prefeitura tem nos ajudado muito, né? Aliás, não só quando eu assumi, antes também. Então a prefeitura tem um papel muito importante dentro da... Seja o prefeito que for. Seja o prefeito que for. Quando eu entrei era o Sérgio Bordinho, ajudou nós demais. O que pedia, ele nos ajudava. Agora com o atual prefeito, o Thor, também a gente pede, nos ajuda. A PAI comove as pessoas. Sim. Né? Então, e está acima de qualquer política, você pode ter certeza absoluta. Sim. E aí a gente começou com esse programa Melhor em Casa, eles pediram para a gente fazer a gestão. Então o dinheiro é da prefeitura, só que a PAI faz a gestão, contrata os funcionários e faz a gestão do Melhor em Casa. As pessoas que precisam vai ser atendido na própria casa. Vocês viram que o André fez um relato de forma direta, né? E eu fiz questão de não interrompê-lo, porque prova, primeiro, a emoção dele ter aceito o convite. Não é aquele tipo de convite, por uma questão de conveniência, a pessoa aceita, né? O fato dele remeter ao velório do pai para trazer a razão dele ser o presidente da PAI, significa que trata-se, antes e acima de tudo, de um compromisso que ele tem também com o próprio pai e com a cidade, né? Isso eu acho muito importante. E é claro que ele disse aí as metas da PAI, até porque a PAI tem expandido, e todas as APAIs têm expandido, porque com o desenvolvimento da medicina, aquela pessoa que tem deficiência, que tinha uma expectativa de vida menor, hoje ele vai mais longe. Pega, por exemplo, quem tinha síndrome de Down.
Raramente uma pessoa passava dos 20 anos. Hoje nós temos o caso de pessoas que vivem até meio século, 60 anos. Isso realmente faz com que vocês tenham um esforço para ampliar esse tipo de atendimento também, não é, André? Sim, nós estamos com um projeto de ampliação. Primeiro, nós adquirimos uma casa hoje com recursos que a gente conseguiu da própria APAE, recurso próprio. Adquirimos uma casa que fica 50 metros para cima da APAE, estava à venda. Essa casa, nós vamos passar toda a parte administrativa para casa e mais a parte de triagem, né? A parte de atendimentos psicológicos, né? Nessa casa nova. Com essa transferência da parte administrativa para casa, nós já vamos liberar 4 salas de aula ali dentro da APAE que a gente está usando hoje para a parte administrativa. E, além dessa aquisição que nós fizemos, nós vamos começar uma obra muito grande de ampliação, naquela parte de baixo ali da Avenida F ali. Vão ser 6 salas de aula, um anfiteatro muito bom para as crianças, que vai ter tanto a parte de aula ali também, né? Nesse anfiteatro, quanto também para outras entidades que precisar, lógico. Então vamos fazer uma ampliação grande. Essa ampliação, Tarcísio, nós estamos aí com uma verba já, que está no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, CMDCA, né? Aquela verba do imposto de renda que a pessoa doadora desconta e ela não paga o tributo, mas sim repassa para a entidade. Isso, exatamente. Então eu acho muito importante as pessoas fazerem esse tipo de adesão, de doação, porque é um dinheiro que você, ao invés de pagar para o governo federal, você vai estar investindo na sua cidade. Não só para a APAE, não, para todas as outras entidades, né? Então nós temos lá hoje arrecadado já em torno de 1.500.000 e pouco, mais ou menos, no CMDCA. A estimativa da nossa obra é em torno aí de 2 milhões, então nós vamos ter que correr atrás de mais uns 500 milhões, mais ou menos. Uns 500 mil, mais ou menos, né? Para fazer essa ampliação. Mas com certeza é um projeto muito bonito, depois eu vou encaminhar para você dar uma analisada. Perfeito. Um projeto muito, muito bom, né? Se Deus quiser, quero, antes de eu sair... A meta mais 2 anos vocês implantarem isso? 1 ano, não sei quanto tempo. Nós vamos já começar, se Deus quiser, a obra esse ano, já está na prefeitura para aprovação do projeto. Né? E eu creio aí mais ou menos que uns 12 a 14 meses de obra, né? Em torno de 1 ano. Então, o seu mandato termina quanto? O primeiro? O primeiro mandato termina agora, final do ano de 25, né? A gente tem a eleição, porque é feita a eleição lá na APAE, né? Então, se aparecer alguma outra chapa, a gente vai ter concorrência de eleição. E se caso eu for reeleito, se pretendo ser reeleito novamente, né? Se eu conseguir ser reeleito, para terminar também essa questão da obra. Perfeito. Aí. Agora, passando a régua, para que todos aqueles que estão nos vendo tenham uma ideia. Você disse, primeiro, diga para mim, quantos funcionários você tem e quantos funcionários tinha antes dessa expansão da própria APAE? Antes quando eu assumi a APAE, era em torno de 45 funcionários. Tá. Só que tinha só o atendimento dos alunos mesmo da APAE ali, né, da crianças, né, da educação, da assistência social e da terceira idade, né? Só que quando eu assumi, a Edna já tinha deixado pronto tudo prontinho. A parte para começar a dar saúde, mas não tinha iniciado ainda porque não tinha dado tempo dela iniciar então, com essa ampliação hoje dessa ala da saúde, que nós estamos em atendimento, aumentamos mais funcionários, aumentamos a quantidade de funcionários porque aumentou a quantidade de alunos. E mais o Melhor em Casa, hoje nós estamos com 89 funcionários. 89? 89 funcionários na APAE. Agora, de maneira objetiva, quanto que é o orçamento para você tocar uma entidade no porte atual da APAE? Quanto você precisa de recursos para bancar e dizer, a APAE tem condição de sobrevivência, o orçamento anual? O orçamento anual da APAE hoje está em torno de 4 milhões, mais ou menos. 4 milhões? 4 milhões. E de onde vem esses recursos? Eu sei que vocês têm repasse oficial, explique para nós de onde vem esses recursos. Então, nós temos os convênios feitos com a prefeitura, convênio da parte da educação, da saúde, né? E também temos com o Estado, com a Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo, mas tudo é passado pela prefeitura. Né? Então, repassa para a prefeitura e da prefeitura repassa para a gente.
As verbas que a gente recebe dos deputados, as verbas impositivas que a gente recebe dos deputados, alguns vereadores também fazem aquelas verbas impositivas. Do próprio orçamento do município, que é dele, né? E ele repassa também. Do próprio orçamento. Então, a maioria é convênio, grande parte é convênio. E parte é de verbas de deputado. Mas mesmo assim, não dá. Concordo. Então, a gente tem muita doação, graças a Deus, o pessoal de Orlândia é muito solícito. Então, sempre tem aquelas doações espontâneas que todo mês fazem as doações, através da Algar Telecom, o telefone autoriza a própria doação que, em depósito. E tem muita gente que anônimo não quer sequer que identifique. Muita gente não se identifica, né, não quer identificação nenhuma. Então a gente tem essas doações. A gente trabalha muito também com aqueles cupom de notas fiscais, Tarcísio, que a gente pega na nota fiscal paulista. Então, você não acredita, mas a gente consegue em torno de mais ou menos de 10, 12 mil. Às vezes tem mês que chega até 15 mil por mês, lançando aquelas notas fiscais a nota fiscal paulista. Olhando para aquela câmera, repita e explique direitinho para quem quiser ajudar vocês. Quem já foi nos mercados, viu uma caixinha lá da APAI, ou até tem de outras entidades também. A pessoa faz a compra no mercado, em vez de ela pôr o CPF dela na nota, ela coloca o cupom fiscal ali naquela caixinha. Aí nós temos os nossos voluntários, as pessoas que trabalham lá, e na hora que sobra um tempinho, eles lançam essa nota fiscal, esse cupom fiscal na nota fiscal paulista, no CNPJ da APAI. E aí você tem aquele retorno da nota fiscal paulista. Então a gente consegue em torno de mais ou menos 10 a 12 mil por mês, só com as notas fiscais paulistas. Além de eventos que vocês promovem. Por exemplo, a feijoada foi arrecadado bruto 380 mil, mais ou menos? A feijoada foi 396 mil, mais ou menos. Tivemos um custo de 77 mil, teve um lucro líquido de 316 mil, mais ou menos. Além da feijoada, qual outra iniciativa de evento que vocês fazem? A gente faz, vira e mexe, a gente faz as vendas de massas, né? Para própria pessoal da comunidade de Orlândia, vende bastante massa. Fizemos uma festa junina esse ano, que envolvemos as outras entidades, foi muito legal, fizemos na rua lá. Aí participou o Fundo Social, participou o FAC, participou os peregrinos, participou o asilo. Aí vocês fizeram uma espécie de um rateio, ou cada um tinha uma barraca? Não, como é que cada um montou sua barraca, vendia que legal. seu item lá. E a PAI que administrou essa festa junina, né? E as outras entidades participaram, foi muito legal, o pessoal. A gente estava esperando em torno aí mais ou menos de 100 pessoas, deu umas 300 pessoas. Tivemos que sair correndo atrás de cadeira, mesa, esticando na rua. Se todos os problemas fossem esse, né? Nossa Senhora. E também temos aí a Pizza Cone, né, que a gente faz todos os eventos que tem aqui no município. As festas a gente vende a Pizza Cone. A Pizza Cone é até interessante, que foi um projeto de subsídio distrital do Rotary, que eles têm esse projeto de subsídio distrital, fez a doação dessa Pizza Cone para a PAI de Orlândia, da máquina de Pizza Cone. Até, eu não comentei com você, hoje eu sou atual presidente do Rotary de Orlândia. Ah, é? Que então, bom. A gente agora, se eu arrumar mais alguma coisa para fazer, Renato foi para fora de casa. Eu já participei e fui presidente do Rotary durante muito tempo. É um grande desafio, né, André? É um desafio. E aí a gente também tem essa máquina de Pizza Cone que a gente também usa para os eventos. Então a gente corre para todo lado, né? Arrecadação para todo lado, para suprir aí o que falta para a gente passar o mês aí. Agora é importante também, eu sei que você até me pediu isso, é destacar não só o seu trabalho, mas de toda a sua diretoria, né? É um time muito unido, deu para perceber num dos eventos que eu participei, no caso a feijoada, mais nos bastidores, acompanhando o envolvimento de cada um. E um detalhe interessante, não só a diretoria atual, mas ex-presidentes, pessoas que se envolvem com essa causa. Isso é muito bom, né, André? Muito importante, Tarcísio. A gente tem uma diretoria que me ajuda muito. A gente trabalha bastante para PAI, pessoal, todos voluntários, ninguém é salariado ali dos diretores, o presidente não recebe salário, nada, tudo voluntário. O que precisa, o setor jurídico, o setor de eventos, o que precisa, eles estão muito envolvidos, e principalmente na PAI, né? A PAI fica até um negócio muito gostoso, que aí pessoas até que não faz parte da diretoria vêm para ajudar. Esse ano pedimos para você fazer Não, faço com o maior gosto. Foi sensacional.
faz por doação de coração, o Valtinho nos ajuda fazendo o leilão, né? O Aloysio, que é meu Luiz Gali, Luiz Gali, vice-presidente, faz aquela chamada lá de doação mesmo. Doação. Pessoal que ele tem mais relacionamento. Tem relacionamento. Né? A Suzana Rodrigues, a Fernanda Heleno, corre atrás dos brindes. A Renata, minha esposa, fica doida correndo atrás de brindes para leilão. Então envolve de uma tal maneira que o Pretinho dos Bebel faz parte da diretoria. Joanilson. Quando eu assumi o Tarcísio a PAI, eu fiz a questão quando fui formar a diretoria, então eu peguei algumas pessoas que a Edna indicou, né? O Aloysio já tinha participado de um evento da PAI anteriormente, e ele fez essa chamada e ficou sensacional. E eu um dia conversando com o Saulo, meu cunhado, ele falou: André, você lembra daquela chamada que o Aloysio fez, daquela festa da PAI que nós fizemos, que nós participamos? E o Luiz fez aquela chamada lá. Eu falei: lembro? Falei: rapaz, ele é o cara ideal para você. Tá, ele capta dinheiro. O Luiz, para captar dinheiro igual ele tem um relacionamento muito grande com o empresariado da cidade de uma forma geral, né? Sim. Você vê, cada um dentro da sua característica, da sua pegada, o importante é essa soma de esforço. E acrescentado também a sua equipe técnica, né? Que é muito bom, os seus companheiros lá de trabalho, os funcionários, sim. de todos os níveis. Eu acho que você conseguiu montar, já desde os tempos das outras presidentes, montar uma estrutura realmente muito forte, né, André? A equipe é muito boa. A Deise, que é a nossa diretora executiva lá, ela, como se diz, ela dá o corpo e a alma lá pela PAI, né, e sabe escolher o pessoal para estar ali dentro junto com a gente, né? E nós, depois que eu assumi, nós aumentamos o salário dos funcionários, instituímos o Vale Refeição que não tinha. Até porque é bom o André tocar nesse assunto, até porque quando você pega um funcionário, por exemplo, assistente social, do segmento, com esse lance das prefeituras realizarem concursos, se você também não remunera bem, você não consegue segurar até o próprio funcionário, né? Nós tivemos muito problema com a questão de concurso público, porque hoje, com essa questão das prefeituras terem que fazer a inclusão, né? Então abriram muito concurso e às vezes a gente contratava vamos pôr um psicólogo lá, contratava, eu falei: nossa, acertamos a mão, estamos com um psicólogo excelente. Daí 10, 15 dias eu chegava: passei num concurso ali, que não sei o que, estou indo embora. E aí a gente não conseguia concorrer com essas prefeituras, com os concursos públicos, com as escolas que também estavam chamando, que é obrigatório, as escolas particulares, né? E aí a gente começou a perder muito funcionário. Foi onde a gente teve que dar uma melhorada no salário, fazer a inclusão do Vale Refeição, entendeu? Então a gente conseguiu dar uma segurada no pessoal, senão não segurava. A rotatividade estava sendo muito grande porque a gente estava perdendo para os concursos públicos. André Luiz Parreira, meu presidente da PAI, muito obrigado. Uma alegria muito grande recebê-lo. Aproveite a oportunidade, mande uma mensagem final para tantas pessoas que têm ajudado essa entidade que faz parte da vida, da história de Orlândia. Não é fácil uma entidade tão forte quanto esta sobreviver por 50 anos de pura parceria com toda a comunidade de Orlândia. Fica à vontade, André. Muito obrigado, Tarcísio, pelo espaço, né? E eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores, as pessoas que nos procuram, fazem as doações, nos ajudam. Essa questão da feijoada com uma arrecadação gigante é porque a comunidade de Orlândia, a população se envolve, né, nos ajuda. Então, queria agradecer principalmente cada um de vocês, agradecer todos os nossos funcionários da PAI, que eu vejo o carinho que eles têm pelas crianças lá, é gigante, fico até emocionado o carinho que eles têm por cada criança nossa que está lá dentro. Então, agradecer todo o pessoal e pedir que a população, que cada vez que puder mais, nos ajudar, fazer sua doação. Isso aí você pode ter certeza que ali é totalmente revertida para as nossas crianças, para os nossos usuários, né? E não só para a PAI, para as outras entidades também, muito importantes, nossas outras entidades co-irmãs aí, né? Que é Grupo Alma, Projeto Vitória, a Getúlio Lima, a creche, a creche lá da Vilinha, o projeto lá da São José, né? Da creche. Então, são várias, dentre outras aí, várias entidades aí que precisam muito da população. Então,
com certeza vocês, ajudando essas entidades, vocês estão fazendo um bem enorme para as entidades e para a sua alma também. Né? Pessoal, obrigado. Vocês viram aí uma entrevista que teve como tema principal a palavra dita solidariedade. Eu acho que foi um episódio que tocou com o seu coração e mostra que a sua ajuda sempre é importante para uma entidade. No caso específico de hoje é a PAI, que tem uma história de 50 anos de ajuda à comunidade de Orlândia.